Hoje eu quero tratar com você de um assunto muito sensível. Eu acho que todos nós já enfrentamos esse problema num dado momento da vida. Alguns se descontrolam, outros se perdem, outros se irritam. Nem sempre sabemos lidar bem com isto. Como lidar vitoriosamente com as críticas? E eu quero basear esta mensagem no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 28 a 30. Eu vou ler esse texto com você e daqui tirar algumas lições importantes como vencer ou lidar vitoriosamente com as críticas. E o texto diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. O contexto desta passagem é a batalha de Israel contra os filisteus. Os dois exércitos estão acampados, cada um do lado de um monte, o vale no meio, quando surgiu do lado dos filisteus um homem com perfil de um gigante, o Golias, um duelista, um guerreiro, com 3 metros de altura, trajado de uma armadura que cobria seu corpo, com uma lança cuja ponta da lança pesava 6 quilos, um escudeiro à sua frente, uma montanha de carne, um duelista perigoso. E esse homem faz um desafio ao exército de Israel para dar um homem da fileira dos israelitas para lutar com ele. Não era preciso ter guerra. Se ele ganhasse essa luta, os israelitas serviriam aos filisteus. Se fosse o contrário, os filisteus serviriam aos israelitas. E quando Golias apareceu então no cenário, ele desafiou o exército de Israel durante 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes. E ninguém teve coragem de aceitar o desafio. Todos os soldados de Israel fugiram com as pernas bambas de medo. O moral do exército estava em baixa. Aconteceu que, no 40º dia, na 80ª vez que Golias desafiou o exército de Israel, chega neste acampamento o jovem Davi, por mandado de seu pai, com a missão de levar alimentos aos seus irmãos e ao comandante. E ele chega exatamente na hora da debandada geral. Ele chega exatamente quando está todo mundo fugindo, amedrontado e acuado pelo medo. E quando ele chega, ele quer saber o que está acontecendo. Há um alvoroço no acampamento. Os soldados de Israel batendo em retirada, todo mundo acovardado. E quando informam para ele que o que está ocorrendo é que tem um duelista que está desafiando, que está humilhando, afrontando as tropas de Israel, ele pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Eu vou enfrentá-lo, eu vou vencê-lo. Mormente porque ele já estava sabendo também que quem vencesse esse gigante, o rei Saul havia prometido dar sua filha em casamento a esse guerreiro.
e isentar sua família de quaisquer impostos e tributos. O problema é que quando Davi está fazendo esta declaração de que ele vai enfrentar o gigante, do qual todos os soldados estão correndo de medo, inclusive os 3 irmãos de Davi, convocados para essa guerra, o seu irmão mais velho, Eliabe, começa a afrontá-lo, a criticá-lo. E aqui então entra o texto que eu gostaria de trabalhar com você. Como lidar vitoriosamente com as críticas. Porque eu vou lhe dizer que a crítica dói. Sempre dói. Agora, há críticas e críticas. Há uma crítica honesta, bem-vinda, porque ela tem como propósito ajudar você a superar suas fraquezas, a realinhar sua vida, a tomar a direção certa no caminho da existência. É por isso que a Bíblia diz que é melhor a ferida feita pelo amigo do que a bajulação do hipócrita. Porque o verdadeiro amigo nos confronta no particular e nos defende em público. Mas há críticas que são nocivas. Elas não têm a intenção de ajudar você a superar uma fraqueza, a vencer um obstáculo, a visualizar horizontes mais amplos. O propósito dessas críticas é humilhar você, é derrubar você, é levar você ao fracasso. Estas críticas doem, e doem muito. Mas há momentos em que as críticas doem mais. E quando as críticas doem mais? Em primeiro lugar, as críticas doem mais quando elas vêm daqueles que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. A crítica é mais nociva quando ela é fogo amigo. Quando ela vem daqueles que são, pelo menos em tese, nossos aliados e não nossos inimigos. Veja você que quem está criticando Davi aqui não é o exército filisteu. Quem está criticando Davi aqui não são os soldados israelitas. Quem está criticando Davi aqui é seu irmão e o seu irmão mais velho. Carne da sua carne, sangue do seu sangue. Quem está criticando Davi aqui é alguém que devia estar do lado dele e não contra ele. Então, quando a crítica vem daqueles que são mais próximos, são mais íntimos, ela dói mais. Quando um estranho critica você sofre por um momento, mas aquilo não mexe tanto com você. Você não tem intimidade com a pessoa, você não se relaciona com a pessoa, você não vai conviver com essa pessoa, você não tem planos futuros com essa pessoa. Mas quando a crítica vem de alguém da sua família, do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, dos seus parentes, de gente que é sangue do seu sangue, do seu irmão, aí essa crítica dói mais. Davi está enfrentando o maior crítico da sua vida, o seu próprio irmão, Eliabe. Mas, em segundo lugar, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. E apesar de conhecer o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso compromisso, ainda assim nos critica. Veja você que Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Eles eram 8 irmãos. Davi era o caçula. E significa que Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer. Eliabe conhecia o caráter de Davi, a valentia de Davi,
como Davi já havia matado um leão, matado um urso para defender suas ovelhas. E apesar de conhecê-lo, ele o critica. Apesar de saber quem ele é, ele o critica. Ao arrepio da verdade, ele o critica. À revelia da justiça, ele o critica. Sabe por quê? O que incomoda seus críticos não são seus defeitos. O que incomoda seus críticos são suas virtudes. Os seus críticos, não tendo coragem de enfrentar a si mesmos, transferem para você os seus defeitos e criticam em você o que não tem coragem de lidar com eles mesmos. Eles fazem uma projeção, uma transferência dos seus problemas para você e criticam em você o que não sabem lidar ou enfrentar em si mesmos. E apesar de conhecer o seu caráter, sua conduta ilibada, seu testemunho irrepreensível, eles vão continuar criticando você, porque a sua luz denuncia a escuridão deles. A sua coragem denuncia a covardia deles. A sua fé denuncia a incredulidade deles. Então a crítica dói mais quando vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Em terceiro lugar, a crítica dói mais quando ela vem envelopada em destempero emocional. O versículo 28 diz que acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Uai, mas por que Eliabe está irado contra Davi? O que Davi fez contra Eliabe? Qual foi o crime de Davi contra Eliabe? Qual foi o erro? Como Davi ofendeu Eliabe? Por que ele está irado? Por que ele está com os nervos à flor da pele? Por que ele está destemperado emocionalmente? Qual é a causa disso? O problema é que Eliabe não estava com o coração bem resolvido em relação a Davi. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para escolher um de seus filhos como rei de Israel, quando o profeta está chegando, Eliabe estava à porta. Era um homem de porte elegante, atlético, de uma beleza masculina à vista, capa de revista, um astro do performance humano. E o profeta Samuel pensou, aí está o ungido do Senhor. E Deus disse para o Samuel, não, você está olhando a aparência, eu vejo o coração. Só tem casca, só tem verniz. E diz a Bíblia que todos os demais filhos de Samuel, de Jessé, passaram diante dos olhos de Samuel e nenhum deles foi escolhido. Então Samuel pergunta, não tem mais? Não tem mais filhos? E Jessé disse, não, tem o caçula, é o Davi, mas ele está lá cuidando das ovelhas. E o profeta disse, manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi, o caçula, chegou esbaforido do campo, com roupas com cheiro de ovelha, Deus disse para o profeta Samuel, pode entornar o azeite sobre a cabeça dele e ungir o rei de Israel. E ali na presença dos irmãos, o Davi é ungido rei. Então, o Eliabe aqui está irado, porque ele não pode entender como o caçula furou a fila. Os privilégios partiam da primogenitura. Ele devia ser o escolhido e não Davi. Ele foi convocado como soldado e não Davi. Ele está fugindo do gigante e Davi quer enfrentar o gigante. Ele está irado porque não suporta a possibilidade de Davi vencer esta luta e receber os louros da vitória, os aplausos da multidão, o reconhecimento popular. Eliabe é do tipo de gente que não tolera o sucesso do outro. Ele olha para o outro como
um concorrente, não como um cooperador. É aquele tipo de gente que até se solidariza com o outro na sua dor, mas nunca se solidariza com o outro na sua vitória, nas suas alegrias, nas suas conquistas, no seu sucesso. Ele está irado, porque ele não suporta a possibilidade de seu irmão ser honrado e não ele. Não é fácil lidar com esse tipo de crítica. Mas, em quarto lugar, a crítica dói mais quando ela é contínua. No verso 29, diante das críticas do Eliabe, Davi perguntou a ele: o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. O que está por trás desta fala de Davi? Trocando em miúdos, o que Davi está dizendo para Eliabe é o seguinte: meu irmão, até quando você vai me criticar? Até quando você vai ficar no meu pé? Até quando você vai me incomodar? Até quando você vai ser contumaz nas suas críticas? Isso significa o seguinte, que Eliabe era um crítico contumaz. Ele não deixava Davi em paz. Ele tinha uma espécie de prazer mórbido em criticar Davi. Parece até mesmo que há pessoas, até na igreja, que têm esse ministério, o ministério da crítica. Eles acham que se promovem quando criticam o outro, porque essa é uma maneira humilhante, vergonhosa de você se autopromover, é criticando o outro. Porque quando você critica o outro, você está se posicionando como melhor do que o outro. E é triste, muito triste, quando alguém não consegue ver as virtudes, só os defeitos. Não consegue trazer uma palavra boa, só uma palavra ruim. Não consegue incentivar, só consegue criticar. Não consegue ver o lado positivo da história, só vê o lado negativo. E Davi tem que lidar com a realidade de uma crítica contínua do seu irmão. Todo dia. É como uma goteira que todo dia está lá pingando. Todo dia está incomodando. Todo dia tem uma coisa para destacar, não para elogiar, mas para criticar. Não é fácil lidar com isso. Mas ainda, em sexto lugar, a crítica dói mais quando a crítica ela tem a síndrome de julgar o nosso foro íntimo, quando o crítico tem a síndrome de Deus. Porque olha o verso 28 comigo. Eliabe disse para Davi assim: bem conheça a tua presunção e a tua maldade, vieste aqui apenas para ver a peleja. Isso é um juízo de valor. Isso é julgar sentimento e pensamento. Isso é entrar numa seara que não pertence a nós, só a Deus. Só Deus conhece o coração. Só Deus julga a motivação. E Eliabe está aqui dizendo que Davi está ali porque ele é presunçoso, porque ele é maldoso. E isso é julgar foro íntimo. Isso é tomar para si aquilo que é prerrogativa exclusiva de Deus. Então, veja você que a realidade dos fatos era bem diferente. Quando Jessé, pai de Davi, ordena a ele ir lá no campo de batalha para levar pães e queijos para os seus irmãos e para o comandante, o Davi poderia ter dito para o seu pai assim: papai, o senhor não sabe o que aconteceu na nossa casa? Eu fui ungido rei de Israel. Eu não vou me prestar esse trabalho de office boy. Eu preciso manter minha imagem. Eu preciso preservar minha reputação. O senhor manda um trabalhador da casa
um serviçal da família, a fazer isso. Eu não vou. Portanto, quando Davi vai, ele não é presunçoso, ele é humilde. Mas o crítico é capaz de ver uma virtude sua e transformar uma virtude sua em defeito, para criticar. Mas, ainda, a crítica dói mais quando essa crítica tem o propósito de humilhar você em público. Porque Eliá perguntou para Davi assim: ô Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Em outras palavras, vê se enxerga, menino. Recolha-se a sua insignificância. Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas no deserto e vem aqui, no centro nevrálgico de uma batalha, querer dar uma de valentão, de corajoso, para enfrentar um gigante. O que é isso, rapaz? Qual a intenção de Eliabe? É humilhar Davi, é tirar o moral de Davi, é reduzir Davi à nulidade, é botar Davi debaixo da sola das suas botas, é desacreditar o seu irmão diante da soldadesca de Israel. Agora, deixa eu concluir. Qual é a única atitude que você pode e deve ter diante dos críticos? Ou das críticas amargas? Só tem uma atitude. Foi o que Davi fez. Versículo 30. Davi se desviou do seu irmão e falou as mesmas coisas para outras pessoas. Se você gastar tempo com seus críticos, eles vão tirar a sua paz, o seu sono, o seu apetite, a sua saúde, o seu foco. Não gaste suas energias com os críticos. Deus não chamou você para lidar com os seus críticos no sentido de ficar ferido, magoado, adoecido pelas suas críticas. Deus chamou você para vencer seus gigantes. Não gaste tempo com seus críticos. Não queime energias com seus críticos. Não fique focado com seus críticos. Saia deles. Como um dia o Neemias disse para os seus críticos: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Então é hora de você deixar de lado os críticos e focar naquilo que Deus chamou você para fazer. Então, que Deus abençoe sua vida. E eu espero que, como Davi, possamos ter a mesma atitude. Em vez de ficar gastando tempo com os críticos, voltar nossa atenção para aquilo que Deus o chamou para fazer. Vencer os nossos gigantes. Davi lutou, Davi venceu o gigante e ele se tornou um grande herói nacional. Deus pode levantar você para enfrentar os seus gigantes, para vencer os seus gigantes e dar a você uma retumbante vitória. Deus abençoe profundamente a sua vida.